Fala família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural, trazendo ele de volta, o cara que é um dos maiores lobos devoradores da fé. Mas, sinceramente, dos lobos devoradores, eu sempre achei o Valdomijo o mais engraçado. Eu até gostava dele por conta desse humor que ele tem, né? Pra mim era como se eu estivesse vendo um show de comédia, né? Com todo o respeito à palavra. Mas as distorções que ele fazia, meu irmão, a gente sabe o efeito negativo que tem, né? Claro, uma fábrica de ateus, literalmente, a pessoa entra ali na fé e começa a ouvir esses caras e logo ela pode até se deslumbrar no começo, mas logo ela vê que é vazia, né? São doutrinas de homens, né? Inseridas ali. E a gente falou, a gente tem um vídeo específico aqui falando como é que isso acontecia, né? Mostramos inclusive alguns pastores enterrando alguns livros, a gente explicava o que era, né? Naquele grupo, né? Que tem um compassozinho e tal. E muitos desses pastores faziam parte e fazem parte dela, né? Então são outras doutrinas, porque é justamente isso que aquela organização faz. Eles fazem uns estudos, né? Então eles fazem um estudo de tudo e mais ou menos retém o que eles acham bom. Por isso é que você vê aquele cenário em muitos pisos das suas lojas, né? As lojas do compasso, entende? Eu prefiro falar assim pra gente não gerar polêmica aqui com o algoritmo. E você vê que é preto e branco, né? Como se fosse um tabuleiro de xadrez, mais ou menos. Porque eles andam sobre a luz e as trevas. Eles usam forças do bem e forças das trevas. Embora o nosso Deus deixou claro, né, que ninguém pode servir a dois deuses ao mesmo tempo, né? Então assim, a gente respeita, mas não concorda, certo? E aí esses caras fazem parte dessas doutrinas, né? Entram no cristianismo e começam a soltar, né? Fazendo uma correria na Bíblia, eles estudam bastante para fazer isso, certo? Eles têm toda ela decorada na mente, então eles vão usando a passagem ali para apoiar essas doutrinas. Tirando as passagens, trechos isolados, eles conseguem apoiar essas doutrinas dentro da Bíblia. Aí o cara pega a Bíblia e diz: caramba, mas o pastor falou, tá escrito isso aqui mesmo, mas ele tirou do contexto, né? É isso que as pessoas não entendem, principalmente aquelas mais leigas, aquelas que têm preguiça de ler. Quando ele lê, né, na íntegra, ele vê que o sentido da frase é totalmente o contrário, o oposto, né? A gente até brincou aqui também mostrando aquele pastor que estava devorando, né, degustando as próprias fiéis com a autorização do marido, porque ele pegou um trecho, né, e leu errado, pega uma mulher e adultera com ela, né? E a frase era: pega uma mulher adúltera, né? A gente falou disso aqui também, demos boas risadas com isso, mas a gente sabe que o efeito é terrível, família, é terrível mesmo, porque principalmente a galera do mal faz questão de colocar tudo no mesmo balaio. Olha, é isso aqui, pega esses exemplos e diz: é isso que é o cristianismo hoje, né? Quer colocar todo mundo no mesmo balaio, então é terrível. Mas o Valdomijo em si, né? Eu achava engraçado aquelas conversas dele que deu soco em nariz de tubarão, veio nadando não sei quantos quilômetros para se salvar de um náufrago, né? É verdade que teve um naufrágio? Me conta essa história. Em alto mar, quando estávamos a umas 30 milhas, ele começou a afundar. Não, para. Começou a afundar. E aí? Tiraram. Não, aí eu falei para eles: eu vou buscar socorro. Como? Só que estávamos muito longe, né, da terra. Eu peguei uma boia que tinha vermelho, que a gente marcava os pontos de pesca no GPS, largava uma boia. Eu falei: fiquem nessa boia porque eu vou buscar socorro. Como é que você ia buscar? Eu saí nadando, eu saí desesperado. Mas você nadava bem? Não. Nadava mais ou menos. Só que mesmo bons nadadores, Luciano, não teriam saído. 50 quilômetros, ninguém nada. Eu não nadei 50, né? Eu fui parar numa ilha. Eu fui levado na direção de uma ilha deserta que os técnicos, os geógrafos mediram, deu 8 quilômetros depois. Boiando? Nadei 8 quilômetros, não, nadando. Nadando? 8 quilômetros, só que a corrente puxava, demorei muito. Eu nadei de 9h30 da manhã às 5 da tarde. Não, para. 9h30 da manhã às 5 da tarde. E aí? Eu cheguei ali naquela ilha, quer dizer, antes de chegar, os que ficaram, 2 foram atrás de mim. Esses desapareceram, até hoje nunca mais ouvimos falar. Porque lá tem muito ninho de tubarões brancos e tigres. Ai, gente, para. São os mais violentos e, enfim, agressivos, né? Então essas coisas eu achava engraçado, embora a gente sabe que os efeitos, inclusive a autoridade, quando ele estava no auge que ele dizia ter, estava assombrando as pessoas, inclusive, né? Quando ele joga aquela praga ali no Marcelo Rezende, né? Dizendo que ele ia murchar, e realmente aconteceu. Então muitos fiéis deram mais dinheiro a ele, considerado que ele era um homem realmente poderoso, que tinha uma intimidade com Deus de chegar ao ponto de dizer: aquele ali vai murchar, e o cara murchar mesmo, né? Então isso é muito ruim, é muito terrível, mancha a imagem e distorce as palavras. E a gente sabe que quem faz isso mais cedo ou mais tarde, meu irmão, vai pagar. E há alguns anos eu tenho feito esses vídeos mostrando como o Valdomijo realmente vive uma vida agoniada hoje em dia, né?
Em 2023, para você ter noção, né, ver as pancadas mais fortes, como esse caso aqui, ó, que eu inclusive já fiz um vídeo, vou só relembrar vocês, ó. Tava destacado aqui no Metrópolis e em várias mídias, né, dizendo exatamente isso, ó. Pastor Valdemijo leva golpe de 800 milhões, perde jato e é despejado. Valdemijo Santiago é um dos líderes religiosos mais famosos do Brasil, mas uma maré de azar tomou conta do entorno do pastor, né? Essa matéria foi publicada em 12/5 de 2023, então final do ano passado. Já chamava a atenção da própria mídia, né, os prejuízos que o Valdemijo estava levando. Em primeiro lugar, vamos entender por que isso aconteceu. A democratização da informação. Quando a gente dependia apenas da mídia, mesmo aquela mídia que era mais honesta, vamos colocar assim, por exemplo, o programa do Ratinho. O Ratinho era um cara bem polêmico porque ele escancarava muita coisa, né? Pisou nos calos do sistema algumas vezes, né? E foi prejudicado por isso. Ele hoje não é maior justamente por causa disso. De vez em quando ele gera, não sei se é a época quando ele era pobre que ele se lembra e dá uma revolta e ele fala, né? Vai contra o sistema e aí é prejudicado por isso. Então o Ratinho, em um dos seus quadros, mostrando um dos pastores de Valdemijo, criticou, né, o fato do pastor estar afirmando que se você desse dinheiro a ele, o cara estava afirmando isso, ó, você faz o pagamento aqui, aumenta as ofertas e Jesus vai pagar suas dívidas. Então olha que absurdo, né? Você faz a dívida é para Deus pagar. Aí Ratinho criticou isso. O Valdemijo, muito influente, frequenta a mesma loja, né, a mesma organização do Compasso que o Ratinho, e lá, né, deve ter tido um atrito e resolver apaziguar as coisas. Na outra semana, acho que não deu nem uma semana, Ratinho estava entrevistando ele e praticamente pedindo desculpa, né? A gente também já comentou bastante aqui. E era isso que o povo tinha, né? Você tinha no máximo um Ratinho que falava uma coisa hoje e na outra semana estava pedindo desculpa. Era isso que o povo tinha. Você não via matérias explicando que aquelas doutrinas ali, aqueles trechos bíblicos estavam tirados de contexto, né? Então vários canais que vocês acompanham, o Rômulo mesmo bateu muito forte também nesses caras, né? O Humberto Voltes, quem mais tinha o Lu, tantas pessoas, né? Mano Tóquio, uma galera grande, Thiago Lima, que eu me lembro agora, o Rubens, né? Principalmente o Rubens também. Quem mais, família? Vocês vão falando aí, né? Teve muitos canais, eu peço perdão, inclusive, os que eu deixei de fora, porque foi muita gente mesmo, eu também, né? Vocês aí que pediram os vídeos, ó, Davi, olha o que esse pastor falou, olha esse, e a gente ia aqui, ó, sem atacar a pessoa, né? Mas dizendo ali que aquela doutrina que ele estava ensinando estava fora de contexto. E aí o que é que gerou? Gerou prejuízo. Cada vez as ofertas que o povo achava que fazendo isso, o cara chegou ao ponto, família, ao cúmulo, né? E isso, inclusive, foi o que chamou mais atenção, de criar produtos, né? Construa a casa aqui com a colher de pedreiro abençoada. Compra aqui um pedaço de pano que teve o meu sangue. Essas coisas absurdas o cara fazia. Aprendeu, inclusive, lá na Universal, né? Que, inclusive, também teve denúncias aqui no nosso canal. A gente mostrou um próprio membro dizendo que ia pegar água lá de Israel, né? A água abençoada de Israel, e na verdade era da torneira. Aí disse, não, mas o pastor abençoando, irmão, né? Chamaram ele muito fiel, né? Inclusive pagando muito, dando muita oferta, né? O salário dele todo, o que ele pegava em dinheiro era para dar para a Igreja Universal. E aí ele disse que os pastores passaram a confiar nele e chamaram ele, né? Ó, irmão, a gente tá vendo aí que você tá firme na fé, então você vai começar a participar das coisas internas da igreja, quem sabe virar um pastor. Então ele se animou com aquilo, né? Não porque ele imaginasse que ia ganhar dinheiro, mas porque ele achava que ia vir muitas bênçãos com isso, dadas pelo Criador. Olha a cabeça do cara. E aí disseram, olha, a gente vai pegar aqui a água de Israel, né? Colocar na garrafa, R$100, né? Um pouquinho, acho que não era nem 1 litro, né? Aquelas garrafinhas ali de, sei lá, 300, 500 ml. E aí ele, poxa, a gente vai para Israel? Ele disse, não, aqui mesmo. Pô, então a água veio de Israel, ele achava, né? Mas não, aí levou ele lá pra uma torneira, eles podem encher aí. Mas pastor, isso aí é água de torneira. Ele olhou, né? Disse, pastor, isso aí é água de torneira. Ele disse, não, irmão, mas é porque o povo não entende isso, sabe? Tem gente que não tem a fé igual a nossa, porque qualquer água na mão do pastor vira água de Israel. Ele é um homem santo e basta ele orar que vira água de Israel, tá abençoada. Ah, e é, pastor. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Só que isso ele disse a partir dali. Ele começou a ver que era uma enganação, né? E aí ele denuncia. A gente também mostrou isso nos nossos vídeos. Inclusive já tomamos strike. Olha, é bronca, família. 10 anos de história, vocês imaginam, né?
Mas enfim, aí por que eu tô falando disso aqui agora? Pra você ter ideia dessas coisas surgirem e por que a decadência da maioria dessas igrejas aconteceu, né? Então foi o caso do Valdomiro. Quando a gente começou a expor esses absurdos, mais e mais pessoas, principalmente aquelas mais leigas, começaram a dizer, olha, realmente isso está errado. Realmente isso não tem parâmetro bíblico. Eu ouvi esse trecho que o pastor falou, mas não tinha lido o resto, eu não sabia dessa história. E aí, cada vez com vocês contribuindo, né, divulgando os vídeos, mais pessoas tiveram esse acesso, fazendo com que a conta desses caras literalmente ficasse no vermelho. E aí, com a maioria deles não tinha talento nenhum a não ser mentir, né? Diferente, por exemplo, do Edir Macedo. Por mais que eu saiba que ele é o pior lobo devorador, né, e os outros surgiram já por causa dele, ele tem uma mente empreendedora. Isso aí não tem o que falar, o cara é um empreendedor. Ele olha assim o mar e ele sabe, ó, ali vai vir onda, não vai vir. Ele é um cara com uma visão de negócio muito grande, né? Então ele se sai por conta disso, acima dos outros. Já os outros você vê que todos eles deram uma diminuída boa para o que já foram, né? E aí, agora em 2024, sai uma nova notícia dizendo que esse golpe aí que ele levou, esse prejuízo, foi uma armação do próprio genro. Inclusive a gente também já mostrou que a própria filha dele também estava desviando recursos da igreja. Essa matéria que saiu agora em 25/6/2024 do Forno, né, diz o seguinte, ó: antes que eu me esqueça, esse vídeo foi dica do nosso querido irmão Elias Pastenório Neto, sempre junto aí conosco. Um abraço forte pro Eliasão aí, guerreiro aí das antigas, né, veteranaço. Ex-genro se juntou ao banco falso para dar golpe em Valdomiro, disse a polícia, né? Na mira da justiça por inadimplência, Valdomiro Santiago pode ter sido vítima de um golpe milionário tramado pelo ex-genro, o empresário Felipe Lani. A polícia de São Paulo investiga o caso. Inclusive a UOL tentou, né, falar com esse cara e ele queria que pagasse a ele, né? Queria que pagasse a ele, ó. Lani virou réu em novembro de 2023, acusado de tentar tirar 15 milhões do antigo sogro, em um plano envolvendo associação criminosa e falsificação de documentos. O crime, segundo a investigação, teria ocorrido após o empresário ser traído por Raquel Santiago, filha de Valdomiro, inclusive eu falei disso aqui, né? Com quem foi casado de 2014 a 2020. Outras 3 pessoas foram denunciadas. E aí a matéria é bem extensa, né? Vai falando aí os detalhes, que eles tentaram falar com o cara, né? E esse tal de Lene aí, ele não quis gravar, a não ser que pagasse a ele, né? Disse que era uma coisa muito melindrosa. De alguns anos pra cá, o Valdomiro só vem caindo, né? Cada vez mais ele sofre processos, falta inadimplência, inclusive, de aluguel. Isso já começou desde aquele tempo do Marcelo Resenha, né? O Marcelo Rezende denunciou isso e por isso gerou tanto ódio no Valdomiro, porque quanto mais as pessoas falavam dessas falcatruas, dessas enroladas, mais ele via a conta dele entrar no vermelho. É por isso que ele gravava aqueles vídeos chorando, oh, eu não tô suportando mais. Era justamente por isso, família, porque quanto mais se falava disso, mais as pessoas percebiam que era uma mentira. Então é o que eu mais vejo hoje em dia, meus irmãos, é as pessoas querendo crescer, né? Inclusive eles dizem, tem um ditado imundo e que é mentiroso, que diz: fale de mal, mas fale de mim, né? Esse ditado e também a ideia de que não existe marketing negativo, isso é uma falácia do sistema, né? É uma burrice muito grande. Se não existisse marketing negativo, a Xuxa não teria derrubado os nossos vídeos, a empresa que detém os direitos de Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball não teria ameaçado de processo o nosso canal, não teria derrubado vídeos e vários outros, né? Como por exemplo a candidata também aqui, a governadora que perdeu, graças a Deus, né? A Marília Reis também entrou com processo contra a gente. Por quê? Se não existe marketing negativo, fale de mal, mas fale de mim. Pega aí, você, qualquer pessoa que tiver um pouquinho de relevância, fizer uma crítica, e essa crítica a uma empresa for muito longe, ela ficar grande, os caras vão entrar com processo numa tentativa. Mesmo que eles perdam o processo, eles vão fazer isso, que é para fazer você gastar, que é para fazer você ter prejuízo. Porque só de você ter processo, por exemplo, esse mesmo eu ganhei, né? Mas eu gastei na época, né, a faixa de 7 mil reais, isso porque eu tava certo. Imagine se eu tivesse perdido, eu teria que ter pagado, se eu não me engano, a indenização que ela queria era 50 mil reais. E prender os meus bens caso eu não pagasse. É assim que os caras fazem, entendeu, família? Mesmo, isso é uma tática do JP Morgan. Quando ele investiu em Thomas Edison, ao invés de investir em Tesla, o cara que tinha comprado a invenção de Tesla foi ameaçado. Disse: olha, ou você me vende, eu estou ofertando aqui um bom valor sobre esse novo método de gerar energia, a energia contínua, ou você me vende, ou eu vou processar você. Aí ele disse: não, mas você sabe que vai perder. Esse eu sei, mas você não tem condição de disputar comigo judicialmente. Então eu vou processar você até o fim dos tempos. Ou você me vende, ou eu vou quebrar você que já anda ruim das pernas, até que você realmente venda a empresa. Ou porque quer, ou porque quebrou. E aí o cara não teve, né,
outra solução a não ser vender. Então, o mundo é feito assim, né? O mundo é feito dessa maneira, meus irmãos. Não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira. Então, existe marketing negativo, sim. Quando a gente começou a falar, né, e o Valdomir já é uma grande prova física, viva disso, né? O cara tava no auge, foi só as pessoas começarem a falar cada vez mais do nome dele, e isso foi o contrário dessa narrativa de não existe marketing negativo, fale de mal, mas fale de mim. Isso fez com que o Valdomir hoje esteja quebrado. É claro que ele tem um grande patrimônio ainda, é fato, mas a forma que ele tinha, a principal forma que ele tinha de arrecadar grana fácil, que era a igreja, hoje não tem mais, né? O Valdomir está realmente fora já praticamente. Ele ainda tenta, você vê ali, mas nem de longe, né? Chega perto do que ele já foi um dia, né? E dificilmente ele vai se levantar, porque aí, meus irmãos, eu acredito que isso também vem do Senhor, né? A soberba dele cresceu demais, a gente via a forma que ele falava, a forma que ele pregava, inclusive tem uns vídeos aí mais antigos, né? De vários canais, como muita gente falou, né? E eu via lá ele empurrando os fiéis, o pessoal querendo falar com ele com truculência, né? Sendo bastante ignorante com aquelas pessoas devotas a ele, né? Pessoas que não eram devotas mais de Deus, não se achava digna, né, de conversar direto com Deus, precisava dele. Então era como se ele fosse a única ponte, né? Substituir um Cristo, a única ponte era o Valdomiro. E aí, lógico, né? Você que idolatra o homem, meu irmão, vai ser maltratado mesmo, vai ser pisado. A gente vê isso hoje a nível de Brasil, né? As pessoas depositando a fé em homens, a esperança em homens, né? Assim como diz, né? Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então é isso mesmo que acontece, né? Quanto mais o homem confia nele próprio, nos amigos, mais ele se ferra, né? A nossa salvação realmente está em Deus. Isso aqui, inclusive, quem quiser conferir, está em Jeremias 17:5. Certo, meus irmãos? Então, espero que o Valdomir um dia se arrependa, né? E comece a pregar o evangelho como realmente ele é. E aí é mais um ponto pro evangelho, pra gente ver como realmente, meus irmãos, ali está a palavra de Deus. Porque basta as pessoas terem acesso aos trechos como são, se interessarem um pouco mais para ler, que elas logo saem, né, da escravidão. Logo elas saem do cativeiro, porque é isso que o evangelho é. O evangelho não é nada mais, nada menos que a palavra que liberta. Cristo até diz, né? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, né? Isso está em Mateus 11. Porque o evangelho de Cristo é isso, ele liberta, ele te torna leve, esse fardo que o sistema religioso coloca em cima de você, né? Que essa agenda maldita dos donos do mundo coloca sobre você, Jesus tira tudo. Você pode estar sem nada, sem R$1 no bolso, e você se sente em paz, você se sente bem, né, com a vida. Inclusive vocês sabem, meus irmãos, que eu sou um pesquisador do sobrenatural. E quando a gente vai pesquisar, quando eu vou em lugares, né, que tem essas manifestações, a gente entra num processo. Depois que faz a investigação, depois que eu faço as pesquisas, esses dias mesmo eu estava fazendo os desenhos das entidades demoníacas sumérias, né? Os demônios mais baixos. Família, depois, sinceramente, você acorda no meio da noite, você sente uma tristeza, até as coisas que você gosta, elas não fazem mais sentido, não tem graça nenhuma. Tanto faz você estar sentado em uma cadeira, ou do carro que você gosta, ou na moto, você não sente mais nada. E cara, se você não tiver uma fé, você não consegue se libertar disso. Você só consegue, de fato, vencer quando você pensa, olha, eu sou um guerreiro de Deus e eu estou na missão dele. Ponto final. Eu não tenho que gostar do caminho. A obrigação do soldado é cumprir a missão. Os lugares onde ele vai ter que passar faz parte da missão. Então ele não precisa gostar ou não gostar. Apenas entendendo isso é que a gente consegue seguir em frente. Porque, do contrário, você desiste. Você desiste até de viver. E é por isso mesmo que a gente não tem que colocar o nosso coração, né, nem em riquezas, né, bens materiais e muito menos em homens. Tem que colocar realmente em Deus, porque esse jamais abandona a gente. É justamente nessas horas que as suas forças estão acabando que você sente de fato Deus ali te revigorando. As forças aparecem do nada, né? A alegria volta ao teu coração. Apenas assim. E eu nem tô pregando aqui, não sou pastor, vocês sabem muito bem disso, eu sei qual é o meu lugar, né? Mas como pesquisador, família, e falando aqui de irmão para irmão, é isso que a gente passa, né? Quando você inventa, né, de ir atrás dessas coisas, né? Por isso é que eu não recomendo a ninguém, certo, família? Mas eu vou encerrando por aqui. Eu espero que você deixe aí a sua opinião. Você acha que de fato a mão de Deus está pesando sobre a vida do Valdomir? Você acha que ainda há possibilidade que ele reconheça o que está acontecendo com ele e se volte, né? Use realmente os dons que Deus deu a ele para salvar almas ao invés de enriquecer? Você acha que isso ainda é possível? Gostaria de saber o que é que vocês pensam sobre isso. Se você também tem experiências paranormais, deixa aí nos comentários, eu faço questão de ler. E é isso, meus irmãos, vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus, deixa aquele likeão. Obrigado aí pela presença e sempre encarando o sobrenatural.